Olá pessoal, diga para mim, a Bahar tem que ficar com o Arif ou com o Sarp? Comente aqui nos comentários. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher, de 28 de outubro a 1º de novembro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Veremos: Bahar perdoa os amigos e Enver. Sirin se reencontra com Sarp. Seifolá atira em Hikmet. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Seida chega à mesma cela que Ielis. Ela se senta ao lado de Ielis e pergunta o que foi. Chorosa, Ielis diz que está presa por culpa dela. Seida manda ela não se preocupar e que logo saem dali. Ielis não para de chorar e Seida manda ela parar e se lembrar da surra que deram na Sirin. Ela diz que valeu a pena estar ali depois do que fizeram. Ielis diz que para ela é fácil falar isso, mas ela irá se ferrar. Seida diz que ela não vai se ferrar por ter parado ali só uma vez. E tem gente que vem e não tem nem para quem ligar. E ela tem seu marido. Ela percebe que Teoman deve estar chateado com Ielis. Ielis diz que ele ficou preocupado quando soube que ela estava ali e pensou que aconteceu alguma coisa. Ela diz que quando ele souber o motivo que ela foi presa, ele ficará chateado e vai querer se separar. Seida tenta tranquilizá-la. Ielis diz que foi uma tonta em escutá-la. Bahar se preocupa com Ielis e pensa que Teoman pode querer se separar dela. Enver diz que isso foi coisa de selvagens e como alguém sai para bater em outro alguém. Ele diz que também está muito bravo com a Sirin. Sabe que ela merece, mas partir para a violência não resolve. Arif diz que normalmente não se envolve nisso, mas que também perdeu o sono quando a doente da Sirin bateu na Bahar e que a Seida disse que ela levou chute no chão. Enver diz: Nossa, Bahar, minha filha, você perdeu a cabeça saindo tarde da noite. E ainda doente, que loucura isso, que loucura. Bahar diz: Você acha que eu queria essa situação, Enver? Mas ela tira a gente do sério. Enver diz que ela e Arif não são o tipo de pessoas que fazem isso, mas perderam a cabeça com essa besteira, e parece que todos estão perdendo a cabeça agora. Bahar diz que a Sirin fez todo mundo perder a cabeça, que ela enlouquece todo mundo, e fazer o que a filha dele, e o que fazer se a filha dele é assim. Enver diz que não podem mudar com base nos outros, ou então a vida pode cobrar depois, e que a Sirin não vai mudar por circunstância nenhuma, ou por alguém. Yusuf ficou com as crianças de Bahar, e Doruk pergunta se a Seida vai voltar com sua mamãe. Yusuf diz que espera que sim. Em frente à delegacia de polícia, Bahar olha para Enver, não aguenta e o abraça. Arif vê a cena e fica contente. Bahar diz a Enver: Eu quero te pedir desculpas. Eu sinto muito depois de tudo que fez pela gente. Eu fui injusta e você não merecia isso. Eu estava irritada por outras coisas e descontei em você. Eu não percebi que estava te magoando injustamente porque eu estava cheia de sentimentos ruins naquele momento. Enver diz: Você não consegue ser injusta com ninguém. Você é muito inteligente e forte, minha filha. Bahar diz que ele tem razão quando disse que não deve mudar e não quer ser uma pessoa ruim pelas atitudes da Sirin. Ela diz que não quer falar coisas negativas da filha dele e não tem como ser mais agradecida com ele por todo o apoio que ele sempre a dá. Enver diz que ela também é sua filha e que nunca se esqueça disso. Bahar diz que não pode esquecer e os dois se abraçam com muito carinho. Teoman chega ali na delegacia e está muito irritado e mal fala com Bahar. Dentro da delegacia, Enver quer falar com Sirin, que está ali dentro prestando depoimento. Sirin, hipócrita, presta seu depoimento e tenta complicar a situação de Ielis e Seida. Ela vê o pai, vai até ele e diz: Você não perguntou, mas eu tô bem, tá? Enver diz: Eu vi que você tá muito bem, mas se eu estivesse no seu lugar, morreria de vergonha depois do que você fez. Sirin diz que elas entraram na casa para agredi-la e pergunta se ele acha que é culpa dela. Enver diz: Sim, Sirin, a culpa é toda sua. A culpa é sua. Eu sei muito bem que o que elas fizeram não foi certo, mas você é a culpada. Você que começou tudo isso. Ele pede que ela retire a denúncia e deixe as duas irem embora. Cesai diz a Atice que, além de depressão, Sirin tem um grave transtorno de personalidade e o resultado disso é um comportamento invasivo muito grave.
Ele diz que sabe que ela tentou enganá-la, e mesmo não sendo médico, a pessoa deu um diagnóstico muito próximo da realidade, e ela tem uma grave doença mental. Cesai aconselha que a Tice não bata de frente com Sirin, pois ela está muito doente psicologicamente. A Tice sai do consultório do psiquiatra. Se lembra da vez que mandou a filha tirar a própria vida e se sente mal por isso. Hikmet chega em seu escritório e percebe que suas coisas estão sendo levadas. Ele lê um recado na parede. Saudações do Seifolá. Um vizinho conta a Tice que entrou ladrão na casa dela, que eram 2 mulheres, e na hora a Sirin começou a gritar. Aí os vizinhos denunciaram e a Sirin ainda está na delegacia. A Tice sai correndo para ir ver a peste da filha. Bahar pergunta a Arif o que farão se não soltar a Yelis e a Seida. Arif diz que eles verão. Bahar quer entrar, mas Arif diz que é melhor esperar. Enver chega ali. Diz que Seida e Yelis ainda ficaram mais um pouco e ainda não depuseram. A Tice chega e pergunta a Enver como a Sirin está. Enver diz que ela está bem e está prestando depoimento. A Tice diz que não entende como é possível ter entrado um ladrão em casa naquela hora do dia. Ela pergunta a Bahar como ela está. Bahar é fria e diz que está bem. A Tice questiona o que eles fazem ali. Debochada, Bahar diz: nós ficamos muito preocupados com a Sirin e viemos ver o que houve. Enver garante a Tice que Sirin está bem, e a Tice quer saber como os ladrões entraram na casa deles. Enver diz que aquilo não foi um caso de roubo. Bahar diz: o Enver quer dizer que não entrou nenhum ladrão na sua casa. A Seida e a Yelis foram até lá para bater na Sirin. Não sei por que você está surpresa. Não acredita que alguém bateu na sua filha? Eu também queria saber se você não ficou surpresa quando soube que o Sarp e a Sirin tinham um caso. Ou será que você já sabia antes de todo mundo? Enver diz que ali não é o lugar. Arif diz que é sim, e que a Bahar já deveria denunciar Sirin pela agressão. Bahar se desculpa com Enver, diz que já se lembrou do que conversaram e não irá agir assim. A Tice pergunta a Enver se é verdade que aquelas 2 foram em casa bater na Sirin. Bahar não se controla, grita e diz: você sabe muito bem porque ela merecia tomar uma surra. Ela também me bateu, olha o meu rosto. Quem dera eu pudesse fazer o que a Seida e a Yelis fizeram. Quem dera eu tivesse conseguido dar uma surra na sua filha maluca, para ela pagar por tudo que ela fez. A Tice vai até Bahar e lhe dá um abraço, acalmando a ira da filha. A Tice diz a Bahar que a Sirin está doente. Bahar diz que também está doente. Ela também é sua mãe e precisa dela. Bahar se afasta e chora muito. Hikmet diz a Seifolá que seu escritório está vazio. Seifolá diz que para começo de conversa aquele escritório era seu e só pegou de volta. Ele diz que vai dizer a Ura que a partir de agora o genro trabalhará com ele. Já está velho e agora quer seu genro a seu lado. Hikmet diz que então vai ficar ali com ele e Seifolá confirma. Seifolá diz que eles 2 sairão juntos para ver shows nas boates e ouvirá a amante dele cantando. Arif diz a Bahar que logo mais já irão sair com a Sirin e pergunta se ela não quer ir para outro lado. Bahar diz que não e que ficará ali. Arif diz que podem ficar dentro do carro. Bahar resiste, mas acha melhor. Os 2 entram no carro. Bahar diz a Arif que Yelis e Seida arrumaram um problema por sua causa. Arif diz que a Seida não vai nem ligar, já para Yelis está complicado. Bahar diz que se o Teoman se separar dela por sua causa, nunca irá se perdoar e ficará arrasada. Sirin e os pais saem da delegacia e Bahar os vê. Bahar pede que Arif a segure antes que ela vá lá fazer uma besteira de novo. Arif a segura e a abraça bem forte para impedi-la de ir atrás da irmã. Nojenta dos infernos, Sirin sorri para Bahar pelo retrovisor e dá tchau. Bahar diz que ela ainda tem a cara de pau de mandar tchau para ela. Ela se acalma e agradece a Arif. Sirin diz a Tice que ela já pode começar a bronca. A Tice diz que não vai brigar com ela. Sirin pergunta o que o médico disse a ela, se é maluca. A Tice diz que ela não é maluca, só está em uma fase nervosa. Alp vê que já está quase tudo pronto para retornar aos Estados Unidos. Seida é liberada e Bahar a abraça. Seida diz que a idiota da Sirin disse que elas tentaram roubar um dinheiro, mas disse que elas não pegaram nada e que contaram para o delegado que elas ficaram bravas, pois Sirin agrediu a irmã doente e deram um corretivo nela.
E Elis sai da delegacia e Teoman está com as malas dela dentro do carro. E Elis implora que ele não faça isso, mas Teoman joga as coisas dela na rua. Bahar tenta interceder pela amiga, mas Teoman não fala com ela. Ele deixa os filhos de Elis com ela ali na rua. Abalada, e Elis diz que ele disse que vai se separar dela. Bahar pede que a amiga fique calma e tenta distrair as crianças. Bahar abraça Elis, diz que sente muito e pede desculpas. Alp vai ao cemitério para levar flores para o suposto túmulo de Bahar e dos filhos. Ele chora e sofre diante dos túmulos. Bahar tenta consolar Elis. Bahar e todos chegam ao bairro. Arif diz a Bahar que ela se desculpou com a Elis, com o Enver e pergunta se para ele ela não vai dizer nada. Bahar diz que ele tem razão, pede desculpas por tudo e que eles tinham razão e teria feito igual eles, pois não iria querer magoar seus amigos. Arif diz que não tem problema e perdoa ela. Bahar recrimina Arif por ter participado da loucura de Seida. Arif diz que também quer pedir perdão por isso e ela o desculpa. Bahar quer levar as malas de Elis, mas Arif diz que ela está muito fraca. Ele diz: "Olha aqui, linda. Enquanto alguém como eu estiver aqui, você não precisa levar esse peso, entendeu? Sobe." E Elis diz a Bahar e Seida que iam umas pessoas importantes em sua casa, mas não ficou nada pronto e por isso Teoman ficou tão bravo. Bahar diz que tudo bem ficar bravo, mas daí de pedir o divórcio é exagerado. E Elis diz que ele só estava esperando um motivo para fazer isso, e ele deve ter se arrependido de ter se casado com uma mulher com 2 filhos. Seida diz que ele irá se acalmar e tudo vai ficar bem. E Elis diz que achou um absurdo que ele fez em frente de seus filhos. Bahar diz a Seida que depois o Enver voltará a morar ali. E Elis diz que ele vai voltar quando ela sair. Chora e diz a Bahar que só causa problemas a ela. Ela diz que quando Bahar mais precisou dela, ela não abriu as portas de sua casa. Bahar diz que está tentando ser a Bahar de antes, mas se ela continuar dizendo aquelas coisas sem sentidos, não irá se controlar e vai brigar com ela. E Elis diz que entendeu e Bahar e Seida sorriem. Enver bebe com Arif e Yusuf e diz que é bom beber quando está triste. Yusuf concorda com ele. Atice liga para Enver e ele percebe que ela está chorando. Enver pede que ela não chore. Diz que está com saudades de dormir e acordar do lado dela e sente falta até do jeito dela preparar o chá. Atice diz que também está morrendo de saudades dele e pede que ele volte para casa. Enver diz que vai voltar amanhã mesmo e está falando sério. Atice fica muito feliz. Ela conta a Sirin que o pai dela vai voltar para casa amanhã de manhã. Sirin pergunta se a Bahar também virá. Atice diz que ela vai ter que voltar, mas mais pra frente, depois do transplante. Piril mostra a Alp o álbum de fotografias deles e dos filhos. Alp diz a Piril que não tem nenhuma foto deles, e às vezes nem do rosto da Bahar se lembra, e nem da voz dela. Alp diz que a Nissan já era um pouco maior, e também não lembra dela, e às vezes se lembra de tudo, mas tem vezes que não se lembra de nada, nem do rosto. Ele diz que nunca viu o Doruk, e nem conheceu o rosto dele. Piril diz que o Ali e o Omer também são filhos deles, e às vezes parece que ele tem vergonha de cuidar mais deles. Ela diz que talvez ele se sinta culpado pela Nissan e o Doruk não estar ao lado dele, e Alp diz que ela tem razão. Ele diz que o Ali e Omer são sua vida, mas ela tá certa, pois quando cuida deles tem uma sensação inexplicável de culpa. Piril pergunta se acontece o mesmo com ela. Alp diz que sim, a mesma coisa. Ele diz que nunca irá deixá-la, sempre irá amá-la, mas o passado dele sempre estará com eles. Piril diz que sabe. No dia seguinte, Atice espera ansiosa Enver em casa e prepara a massa folhada. Enver acorda com ressaca. Sirin retoca as raízes do cabelo da mãe. E Elis pede a Bahar que depois agradeça o Arif por ter ido buscar seu carro. Ela diz que vai deixar as crianças na escola e conversar com o Teoman. Enver diz a Arif que bebeu muito ontem e não se lembra de nada. Ele diz que saiu dali, foi para o quarto e dormiu do jeito que estava. Arif diz que ele bebeu demais. Enver nem se lembra que disse a Atice que iria voltar para casa. Atice se arruma toda, faz uma super mesa do café da manhã para receber Enver.
Ela liga para ele, mas o celular dele está descarregado, sem bateria. Sirin diz que o pai deve estar vindo. Sema diz às funcionárias que elas já devem estar sabendo e que a notícia correu à solta. Bahar aparece ali e dá bom dia às companheiras. Sema pergunta o que ela está fazendo ali e que já mandou ela embora. Bahar diz: mas eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar que você tire o meu trabalho. Sema diz que não é questão dela aceitar ou não e manda ela ir para a contabilidade para acertar as contas. Ferdani diz que também não aceita que a Bahar seja despedida e não podem demitir uma empregada doente. As outras funcionárias se unem e dizem a Sema que ninguém ali aceita isso que ela está fazendo. Sema diz que sente muito, mas precisa de alguém que trabalhe direito e se quiserem podem apoiar a Bahar e ali não é um abrigo de doentes. Ferdani diz que elas não estão na idade média e que elas têm direitos. Sema manda ela ir lutar então e podem se juntar todas para isso. Ferdani diz que ela é uma maldita e quase vai para cima dela, sendo impedida pelas outras funcionárias. Bahar diz que fez besteira de ter ido ali e pensou que a dona Sema poderia reconsiderar, mas estava errada. Ela diz que ontem suas amigas se meteram em um problema por causa dela e não quer que isso se repita hoje e que a vida dará uma lição em Sema. Bahar pede desculpas para Ferdani, diz que se irritou com ela sem motivo e que teria feito o mesmo no lugar dela. Ferdani diz que vai pegar um chá e elas conversam lá fora. Nissan está cheia de piolhos e a professora percebe. Elif também percebe que Nissan está com piolhos e espalha para toda a turma. Os colegas começam a gritar dizendo que a Nissan está com piolho e ela fica com vergonha. Bahar diz a Ferdani que vai sim lutar por seus direitos. A professora liga para Bahar e comenta sobre os piolhos de Nissan. A professora chama a atenção dos demais alunos pelos deboches com Nissan. Elif diz que eles não fizeram nada e, na verdade, é a Nissan que tem piolho. A professora repreende a mini pestinha. Na sala dos professores, Nissan chora de vergonha e Bahar chega ali. Ela pede que Doruk não chegue perto dela para não passar esses bichinhos. Triste, Doruk dá mais um show de fofura e diz a Bahar: mamãe, a Nissan não quer dividir os bichinhos da cabeça dela comigo. Nissan diz a Doruk que pegar piolho não é bom e incomoda. Bahar diz a Nissan que ela não precisa chorar por isso e que ela já teve piolho também. Elif chega ali na sala dos professores e também está com piolhos. Nissan ri disfarçadamente. Doruk diz a Elif: você também tem bichinhos na cabeça, bem feito para você. Dá risada e vão embora. Doruk faz de tudo para ficar perto de Nissan. Nissan diz que não quer passar piolho para ele, mas Doruk diz que quer pegar. Atice se chateia pela demora de Enver. Sirin diz que é melhor a mãe não esperar mais e é melhor comer. Atice diz que não está com fome. Sirin diz que às vezes o pai disse que não ia cedo e ela entendeu errado. Levam a máquina de costura de Enver para a casa de Arif. Atice liga para o marido e ela pergunta onde ele está. Enver diz que está no bairro e Atice diz que ele disse que ia para lá, que ela acordou cedo e cozinhou para ele. Enver não se lembra de nada e Atice diz que eles conversaram ontem, que ele disse que ia voltar para casa. Enver diz que não falou nada disso e Atice diz que ele disse isso à noite. Enver se dá conta que falou isso na hora da bebedeira e diz a Atice que acabou bebendo um pouco, ficou meio bêbado e por isso não se lembra de nada. Atice fica arrasada e desliga o telefone sem ouvir Enver. Suat diz a Piril que já tem gente seguindo o Alp. Piril diz ao pai que sabe que o Alp vai seguir visitando os túmulos até eles viajarem e pede que Suat não mande mais segui-lo. Suat concorda com a filha e diz que vai mandar pararem de segui-lo. Doruk tenta contar para Arif sobre os piolhos de Nissan, mas ela olha feio para ele. Arif percebe Nissan coçando a cabeça e pergunta o que houve. Doruk dá risada e diz que a Nissan pegou o piolho. Nissan corre atrás do irmão e diz que não era para ele dizer nada. Já à noite, Bahar e Elis cuidam das cabeças dos filhos para tirar os piolhos. Yusuf se incomoda com o barulho da máquina de Enver e diz a Arif que agora tem que aguentar isso toda noite. Arif diz que ele e a Bahar já se entenderam, que ele irá ficar poucos dias e pede que o pai tenha um pouco de paciência. Yusuf começa a criticar Enver que já não suporta ele ali. Enver ouve.
Arif manda o pai não falar assim, senão ele irá ouvir. Bahar liga para Enver e pede que ele vá conversar com ela um pouco e que o Arif pode ir junto. Seida, Enver e Arif chegam à casa de Bahar. Enver vê Yelis chorando e pergunta o que aconteceu. Yelis diz que foi conversar com o Teoman e pensou que eles poderiam resolver a situação, mas ele estava mais nervoso. Disse que não tem mais jeito e que vai entrar com o pedido de divórcio. Ela diz que ele deixou ela com o carro. Quis dar dinheiro para ela, mas ela não aceitou e não quer nada. Chorando, Yelis diz que agora está na rua. Bahar diz que ali também é a casa dela. Enver diz que precisa encontrar um quarto para ele. Arif diz que ele não precisa ter pressa, que pode esperar. Bahar revela a todos que foi despedida da oficina e agora precisa encontrar outro trabalho. Ela pergunta se Arif sabe de alguma coisa para indicar. Arif diz que agora não se lembra, mas irá perguntar. Enver diz que de qualquer forma ela não deveria trabalhar. Vai retirar seu salário do próximo mês e vai tirar mais dinheiro das camisas, e isso dá para ele se virar por um tempo. Bahar diz que irá trabalhar até quando a sua saúde permitir, e depois que fizer o transplante de medula, terá que ficar um pouco de repouso. Então que deixe ela trabalhar, pois não gosta de se sentir inútil. Seida diz a Bahar que tem uma vaga na boate. Arif diz, numa casa noturna? Como a Bahar vai trabalhar em um bar? Seida diz que eles só estão procurando uma garota, que ele não precisa se irritar. Bahar agradece Seida e pede que ela pergunte para que é essa vaga e depois diga para ela. Arif não gosta nada de saber que Bahar pode trabalhar na casa noturna. Sarp tem um sonho onde Bahar chega para dormir ao lado dele enquanto ele está na cama com Piril. No sonho, Bahar perguntava se ele iria deixar eles ali. Sarp diz que precisa ir, mas Bahar diz que não, que ele pode ficar ali com eles porque sentem muita falta dele. Sarp diz que ela está morta, mas Bahar diz que não, que só está adormecida e pede que ele a encontre. Alp acorda assustado e gritando por Bahar. Piril acorda e pergunta o que aconteceu. Alp diz a Piril que a Bahar estava ali, sentiu o cheiro dela e pediu para ele não ir. Ele diz que não pode ir e Piril tenta tranquilizá-lo. Alp diz que Bahar estava ali, que tem certeza disso. Piril diz que a Bahar está morta e ele sabe muito bem disso. No dia seguinte, Seida se despede de Bahar, pois irá cantar para a esposa do Hikmet. Bahar pede que a amiga tome cuidado, que se preocupa depois das coisas que ela disse e pede que ela não provoque o Hikmet. Seida diz que está tudo bem e não irá acontecer nada. Bahar diz à amiga que deixou as crianças na escola e foi muito estranho não ter ido para o trabalho e já estava acostumada. Preocupado, Arif pede que Bahar não trabalhe na boate, que ela é mãe de 2 filhos e não é um bom lugar. Bahar diz, por que, Arif? As pessoas não estão trabalhando de forma honesta lá? Eu sei me defender, não fique preocupado. Arif afirma que ela não conhece aquele tipo de lugar. Não conseguiu nem se defender da irmãzinha dela e como irá se defender daqueles animais. Bahar faz uma expressão triste e Arif se desculpa com ela, dizendo que não era isso que queria dizer. Bahar diz que pior que ele tem razão. Entendeu o que ele quis dizer, mas precisa trabalhar e se ele souber de alguma coisa pode avisá-lo. Arif diz que sim, e Bahar toca no braço dele em agradecimento. Sema chega na fábrica e não tem nenhuma funcionária ali. Ela liga para Ferdane e pergunta de todo mundo. Ferdane chega ali e agora todas as funcionárias querem fazer o trabalho no seu tempo, sem pressa, o que deixa Sema irritada. Ferdane diz a Sema, você pode mover uma ação trabalhista contra todas nós, mas isso é muito demorado para resolver. Sema ameaça demitir todas em 3 dias e Ferdane diz que a decisão é dela. Seida chega à casa de Ura para cantar. Ura chama sua empregada Olga e manda ela levar Seida para o quarto para se preparar, pois ela irá cantar para os convidados. Seida observa fotos de Hikmet e Ura pela casa. Alp se olha no espelho e diz, é o certo, eu não posso ir para lugar nenhum sem saber deles. Piril pergunta se ele vai sair agora. Alp diz que sim, que tem coisas para fazer. Piril sugere que ele descanse um pouco mais, mas ele afirma que está bem. Piril pergunta se ele irá voltar tarde, e ele diz que não sabe, que acha que não. Piril diz que está muito preocupada com ele, que não dormiu direito e está andando parecendo um fantasma, e isso a deixa triste. Alp diz,
Então não fique, eu nunca tive a intenção de te deixar triste. Piril pergunta se ele vai ao cemitério, mas ele nega. Seifolá diz a Hikmet que espera que ele nunca mais invente de querer enganá-lo de novo, e se isso acontecer outra vez, não será sua filha que ficará entre o cadáver dele. Hikmet e Seifolá chegam em casa, e Ura diz que todos já estão lá embaixo. Hikmet diz que vai se trocar. Quando ele está subindo as escadas, ouve Olga dizendo a Ura que a cantora está se trocando no quarto. Escondido, Hikmet vai ao quarto da empregada para ver Seida. Hikmet diz: "Você é uma maldita. Pensou que pudesse escapar de mim, certo? Mas não conseguiu. Eu vou me vingar de todas as sacanagens que você aprontou comigo, e você vai me pagar." Seida ri e diz: "E por que você não faz isso agora? Você não tem coragem, é? Tá com medo, não é? Pois é, agora que eu sou empregada do Sr. Seifolá, ficou mais difícil pro seu lado. Você não pode fazer nada, né? Imagina se ele perguntar depois o que o Hikmet está fazendo com aquela linda dama. É isso que você quer?" Hikmet diz que ela é uma mulher morta, e Seida diz que então ele não a ama mais. Hikmet diz que já arrancou ela de seu coração e de sua cabeça, e sai. Sema ficou muito irritada, pois as funcionárias estão trabalhando devagar, e pergunta se elas querem a enlouquecer. Ela diz que tem uma encomenda para segunda-feira e como irão fazer. Sema cede, diz às funcionárias que irá chamar a Bahar, mas que deixem a encomenda pronta para segunda. Ferdane diz que, em primeiro lugar, ela vai ligar para a Bahar pedindo para ela voltar, e tudo ficará pronto. Sema faz isso na frente das funcionárias. Liga para a Bahar, diz que sente muito pelo que ela fez e que ela pode voltar a trabalhar. Bahar fica muito feliz e diz que agradece muito. Ela conta a Enver que a Sema pediu que ela voltasse para seu trabalho. Enver abraça Bahar e comemora com ela a notícia. Seida começa a cantar na festa de Ura. Seifolá e Hikmet ficam olhando para ela. Ura percebe o pai de olho na cantora. Ela diz a Hikmet que o pai não para de olhar aquela mulher e vai acabar com isso agora. Hikmet diz que acha bom mesmo ela fazer algo. Ele sugere que a esposa diga a Seifolá que ela não gostou da cantora, que percebeu ela olhando para o Hikmet e por isso quer que ela vá embora. Ura diz que é uma ideia genial e ele é muito inteligente. Hikmet diz que acha que ela deve fazer de conta que eles não estão muito bem e fingir que ela está muito triste por isso. Ura faz uma ceninha, finge que está irritada e sobe para o quarto. Seida percebe que o Hikmet aprontou alguma. Sarp está andando de carro na rua onde Atice e Sirin moram. Seifolá se nega. Seifolá diz a Ura que aquilo não é verdade, que a cantora não olhou nenhuma vez para o Hikmet. Ura manda o pai mandar a cantora ir embora. Seifolá se nega e diz que ela está devendo bastante para a boate, e ela e Hikmet nem se olharam. Ura diz que a Olga disse que viu o Hikmet e a cantora se beijando no quarto. Seifolá acaba acreditando, pega sua arma e sai bem nervoso dali. Ura se desespera, diz que a Olga pode ter se enganado e tenta ir atrás do pai. Ela acaba caindo e diz que acha que foi um engano. Seifolá aparece na festa, chama por Hikmet e aponta a arma para ele. Todos ficam desesperados. Hikmet implora por sua vida. Seifolá diz que ele é um verme e dispara em direção a ele. Seida entra em pânico e Seifolá atira mais vezes. Sarp vai a uma loja de celulares. Diz que se lembra que na rua de trás tinha a alfaiataria do Enver, mas não viu a placa. O técnico do celular diz que o Sr. Enver mudou faz tempo, mas a dona Atice e a filha, Sirin, seguem morando ali. Ele pergunta quem ele está procurando. Sarp diz que não está procurando ninguém, e só estava curioso para saber se eles haviam se mudado, porque seu pai mandava fazer roupas com o Sr. Enver. Sirin chega nessa loja nesse exato momento e tem um choque ao ver Sarp ali. Os dois ficam cara a cara e Sirin fica chocada. Completamente em choque, Sirin chama Sarp por seu nome. Sarp olha para ela e sai da loja de celular. Ele também ficou chocado e entra no carro. O técnico da loja de celular pergunta a Sirin se está tudo bem. Sirin não consegue dizer nada, está perplexa e sai para tentar falar com Sarp. Ela entra no carro dele e está tremendo de susto. Sirin pergunta-se ao Sarp, se atormenta e diz que deve estar sonhando e que está louca. Sarp age de maneira fria. Olha para ela e diz, tá assustada? Sirin diz, ai Sarp,
Sarp, você tá vivo. Eu não acredito que você tá vivo. Não pode ser que você tá vivo. Que você apareceu depois de tanto tempo. Como assim? Sarp liga o carro e sai com Sirin. Hikmet agoniza e Ura e Seida tentam ajudar. Na realidade, Beyami atravessou a bala para salvar Hikmet e está sem sentidos. Hikmet foi atingido na perna. Seida tenta ajudar Beyami. Ura manda chamarem uma ambulância. Ela confessa ao pai que mentiu para ele para mandar a Seida embora e que ela não beijou ninguém. Hikmet pergunta por que ela foi inventar isso. Seifolá diz que ela só estava com ciúmes e qual o problema. Seida implora que ajudem Beyami, mas ele já está quase sem sentidos. Sirin diz a Sarp que ainda não acredita que ele está vivo e não está louca. Ela diz que sofreu tantos anos por isso, se culpava pelo que havia feito e que pensava que ele tinha morrido por culpa dela, mas ele está ali. A cobra diz que não teve um minuto que ficou sem pensar nele e chora descontroladamente. Sirin pergunta onde ele estava, como sobreviveu e por que não apareceu antes. Louca, ela diz que aquilo parece um sonho e ele não sabe a falta que ela sentiu dele. Ela tenta tocar nele, mas ele manda ela não encostar. Hikmet e Beyami são levados para o hospital. Seifolá proíbe que Seida vá para o hospital e manda ela voltar para casa. Ele paga ela por ter cantado na festa. Seida não se intimida e entra no carro de Seifolá para ir ao hospital. Beyami terá que ser operado. Ele diz a Hikmet que não deveria ter aceitado trabalhar para o Seifolá, que o traiu, mas pede a bênção dele para morrer. Hikmet diz que ele não irá morrer, que ele precisa viver e que os melhores médicos irão atendê-lo. Hikmet se lembra de quando Seifolá iria atirar nele, mas Beyami se colocou à frente e salvou sua vida. Sarp leva Sirin até o cemitério, mas ela não quer descer. Sarp grita mandando ela descer. Com medo, Sirin desce e Sarp a arrasta para dentro do cemitério. Sirin pergunta o que ele quer fazer e que está machucando ela. Ela diz que não queria aquilo do barco, que está muito arrependida e estava apaixonada por ele e que sabia. Sarp a interrompe e pergunta o que ela sabia e confronta se ela sabia que acabou com sua vida. Sirin chora assustada e Sarp diz: "Você sabia que você me fez perder tudo o que eu tinha?" Sirin jura que está arrependida. Sarp diz que não existe ninguém que odeia mais nesse mundo que ela e nunca tinha odiado tanto uma pessoa em sua vida quanto ela. Ele diz: "Por que você ainda está viva? Me fala por que você ainda está viva. Por que você não morre de uma vez?" Temendo que Sarp acabe com ela, Sirin o empurra e sai correndo do cemitério. Ela corre pedindo socorro e ajuda. Sarp corre atrás dela, mas Sirin se esconde atrás de um túmulo. Sarp grita por ela, dizendo que vai encontrá-la. Sirin treme de medo. Igual uma cobra, Sirin se arrasteja pelo chão do cemitério para que Sarp não a encontre. Sarp grita: "Eu quero saber a verdade. O que aconteceu com a Bahar e os meus filhos, Sirin? Eu quero saber o que aconteceu com eles. Se eles estão mortos e onde eles foram enterrados. Eu quero saber os detalhes da morte deles." Sirin vê os túmulos de Bahar, Nissan e Doruk. Sarp, abalado, diz que quer saber como eles morreram, que precisa saber o que aconteceu. Julide diz a Suat que precisa ver seu filho Sarp. Suat pergunta para quê. Julide diz: "Como assim para quê? Ele é meu filho." Suat diz que ela não liga e não tá nem aí para o Sarp. Julide diz que eles irão voltar para os Estados Unidos e não sabe quando vai voltar e ver seu filho de novo, e por isso quer vê-lo. Ela reclama por ele sequer permitir que ela veja seus netos. Suat diz que ela pode esquecer disso, manda ela respeitar o acordo, vai receber o dinheiro e depois sumir do mapa, conforme o combinado. Julide diz que esse trato não vale mais, que fizeram antes de saberem que a Bahar estava viva e seus netos também, Nissan e Doruk. Suat pergunta o que ela quer. Julide diz que quer mais dinheiro, muito mais. Sirin está em choque ao ver os supostos túmulos de Bahar e os filhos. Ela aproveita uma desatenção de Sarp para fugir de vez do cemitério. Sarp vê Sirin entrando dentro do táxi. Ele segue o táxi e Sirin manda o taxista ir logo. Sarp tenta bater no carro do táxi e Sirin está desesperada. Ele desiste de segui-la e para o carro na rua. Bahar diz a Enver que o Hikmet está bem e, por sorte, o Beyami está estável. Enver diz que não entende esse povo que gosta de andar por aí carregando arma.
Bahar conta a Enver que depois de Sema tê-la demitido, a Ferdane organizou as funcionárias para diminuir a produção, para poder ajudá-la a voltar. Ela diz que a Sema ficou com medo e ligou para ela voltar. Enver comemora e diz que quem dera se todos se unissem para as coisas boas como aquela. Bahar diz que no começo pensou que a Sema tinha chamado ela por dó, mas foi muita ingenuidade de sua parte. Enver diz que eles não podem se intimidar por gente sem caráter. Ele comenta com ela que está percebendo Arif mais calado esses dias. Sirin chega em casa desesperada e diz à mãe que precisa falar com a Bahar. Ati se pergunta o que ela quer falar com a irmã. Sirin manda a mãe só ligar para ela, e logo. Ati se liga para Enver e diz que a Sirin está desesperada querendo falar com a irmã. Enver diz que não vai dizer nada para Bahar, pois ela não quer falar nada com a Sirin. Sirin tenta falar com o pai, mas Enver garante que não vai passar para Bahar. Sirin diz que é muito importante, mas Enver diz: eu não vou passar para ela. Qual parte você não entendeu? Bahar chega ali, pergunta o que houve e se aconteceu alguma coisa ruim. Enver diz: Bahar, olha, a Sirin disse que precisa conversar com você. Eu falei que eu não ia passar para você, mas ela não quer ouvir. Bahar pede que Enver dê o celular para ela. Enver faz isso e Bahar diz a Sirin: Sirin, vai pro inferno, eu não quero mais saber de você, entendeu? Sirin diz que tem uma coisa muito séria para falar para ela, mas Bahar desliga o telefone. Bahar diz a Enver que agora ela não vai mais incomodá-la. Sirin manda a mãe ligar de novo para Bahar e está muito nervosa. Ati se pergunta o que houve. Sirin manda ela parar de fazer pergunta, deixá-la em paz e que precisa ficar sozinha. Ati se pede que ela se acalme e pergunta se ela tomou o remédio. Sirin surta e diz: dá para você ficar quieta? Quieta, eu preciso pensar e clarear a minha mente. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que clarear a minha mente. Eu preciso pensar. Eu sei que vou encontrar uma resposta. Me deixa, o Sarp tá vivo. Ela diz à mãe que é verdade, que o Sarp tá vivo. A Tícia olha com medo, pensando que Sirin perdeu a razão por completo. Sirin diz que é verdade, pede que acredite nela e que o Sarp ainda está vivo. Ela vai para o quarto e a Tícia fica incrédula. Sirin se pergunta o que fará e se lembra quando Sarp disse que era a Bahar que ele amava. Sirin se lembra de todo o acidente de Sarp, que ele quase morreu por culpa dela. Ela começa a chorar e a Tícia ouve atrás da porta. Alp vai à casa de Suat e Julide o vê das escadas. Julide fica atrás da parede vendo o filho. Suat chega à sala e pergunta o que ele quer falar com ele. Alp diz que cometeu um erro muito grave e foi na casa da família da Bahar. Suat pergunta se ele perdeu a cabeça. Alp diz que a irmã da Bahar o viu. Suat fica nervoso, pergunta o que ele estava pensando e se quer arruinar a vida deles. Ele diz que já estão indo para fora do país e que ideia foi essa. Suat diz a Alp que vai dar um jeito, mas agora irão voltar para os Estados Unidos e nunca mais voltarão para a Turquia. Alp está indo embora e Julide quase vai atrás dele, mas a empregada a impede. Da janela de sua casa, Bahar observa Arif sentado na mesa triste. Enver se aproxima e diz que parece que o Arif não quer ir para casa. Bahar pergunta o que Enver acha dela ir falar com ele e está ficando um pouco preocupada. Enver diz que estava pensando na mesma coisa e é melhor ela ir. Bahar vai até Arif e ele pergunta o que ela foi fazer ali aquela hora. Bahar diz que o Enver disse que ele não foi para casa e ficou preocupado com ele. Arif diz que não é nada, que não gosta de ficar em casa sem sua mãe, mas o Enver exagera. Bahar diz que já está tarde e não tem nenhum cliente. Arif diz que estava fazendo umas contas e Bahar diz que sempre que tem um problema compartilha com ele, que é sempre o primeiro a saber de seus problemas. Arif diz que acha bom e gosta de ajudar. Bahar então pede que ele faça o mesmo e fale o que tem. Ela diz que ele pode se abrir com ela, pois está triste e não precisa ter vergonha. Bahar manda ele soltar tudo para fora, se abrir e quando uma mulher chora, sempre recebem apoio, mas criticam quando é um homem e isso é errado. Bahar diz que não quer ver ele assim para baixo, desanimado, e quando uma mulher tá para baixo, tentam fazer ela ficar para cima. Mas quando é um homem, acha que ele tem que sofrer, e isso não tem nada de legal. Ela diz que todos são seres humanos e precisam do apoio um do outro. Arif diz que ela tá deixando ele confuso, e pergunta se veio animá-lo ou dar um sermão. Bahar ri. Arif diz a Bahar que não quer voltar para casa, que sente isso desde que sua mãe morreu e que ela ficava deitada sem falar nada, mas estava presente.
Ele diz que agora só tem seu pai em casa e quando olha para ele tem vontade de ir para bem longe. E quando sua mãe estava viva, cuidava dela. Arif diz que sente saudades de sua mãe e é isso, é esse o seu problema. Bahar pede que Arif venha com ela e os dois podem dar uma volta. Ela diz que só irão caminhar por aí para esfriar a cabeça. Arif avisa Enver que ele e Bahar irão dar uma volta. Os dois caminham perto de uma lagoa e se sentam em um banco e admiram as águas e a cidade. Arif diz: "Quem olha assim, pensaria o quê, hein?" Bahar dá risada. Arif pergunta se ela está se sentindo bem e se não teve mais crises. Bahar diz que sim, mas não gosta de falar sobre isso, mas está tendo vários problemas. Ela diz que a Jali ainda está otimista, mas que precisa fazer esse transplante de medula o mais rápido possível, mas ainda não tem ninguém compatível. Arif pergunta se ela fica com medo. Bahar diz que sim, e Arif diz que também ficaria. Bahar diz que não quer dizer que está com medo da doença, e tem mais medo de deixar a Nissan e o Doruk sozinhos. Arif pergunta o que ela fará se a Sirin for compatível. Bahar diz que seria difícil, que faria qualquer coisa para ficar boa pelas crianças, mas isso é difícil, a Sirin não vai ajudá-la. A Tice entrega para Sirin o envelope que deixaram para ela. Sirin manda a mãe sair do quarto para poder ler. A Tice sai e Sirin lê o recado. Você vai se esquecer do que aconteceu essa semana. Boca fechada. Sirin fica morrendo de medo. A Tice entra ali de novo e pergunta se é verdade que o Sarp não morreu. Sirin se faz de desentendida e diz que acha que estava meio confusa na hora. A Tice pergunta se ela pegou o táxi para ir atrás dele e depois voltou. Sirin diz que sim e pensou que tinha visto uma pessoa que era o Sarp. Entrou em pânico e pensou que era ele. Ela pede desculpas se assustou a mãe e que tinha esquecido de tomar seus remédios. Um homem liga para Sirin e pergunta se ela leu a carta. Sirin mal consegue responder, completamente em choque. O homem diz que é melhor ela esquecer do que viu, senão irá morrer. Sirin é ameaçada e o homem diz que irá matar os pais dela primeiro e depois ela. Sirin jura que não vai falar nada e pergunta quem ele é. O homem desliga o telefone e Sirin fica atordoada. Sirin vai ao quarto de Atice e chorando diz que o Sarp não está morto. Atice diz que não é possível e que ela deve ter se confundido. Sirin jura que viu ele saindo da loja e que o técnico de celular também viu e se quiser pode perguntar para ele. Ela diz que Sarp levou ela no cemitério, que ele segue vivo e perguntou de sua irmã e dos sobrinhos. Sirin diz a Atice que o Sarp acredita que a Bahar e os filhos estão mortos e tem até túmulos deles no cemitério. Atice fica chocada e Sirin diz que o Sarp está culpando ela de tudo o que aconteceu na vida dele. Atice pergunta se ela não contou que eles estão vivos. Sirin diz que ficou com medo, porque o Sarp estava muito nervoso e pensou que ele iria machucá-la. Ela diz que pensou que ele poderia matá-la na hora que dissesse que a Bahar e as crianças estão bem. Sirin diz à mãe que precisa falar com o Sarp, que ele precisa saber que todo mundo está vivo. Sirin começa a ter alucinações. Pensa que Atice é Bahar e ela diz: "Agora acabou para você, Sirin. Você está morta e ninguém pode te ajudar. Você está morta." Na realidade, tudo isso foi um pesadelo e Sirin acorda gritando por Atice. Ela vai até o quarto da mãe de verdade para dormir com ela. No dia seguinte, Sirin diz à mãe que vai sair. Atice pergunta para onde ela vai. Sirin diz que já está com pressa e já vai. As crianças de Ielis fazem muito barulho e incomodam Seida. Irritada, ela pede que as crianças abaixem o volume e que ela precisa dormir. Ielis defende os filhos, diz que são crianças e é para ela olhar a hora que ainda está dormindo. Seida pede que ela peça que eles não façam tanto barulho e ela teve uma semana horrível. Ielis manda as crianças não brincarem gritando e não quer levar bronca de ninguém. As crianças não obedecem e Seida fica muito brava. Sirin vai ao bairro de Bahar. Arif a vê e Sirin entra no prédio da irmã. Bahar está descendo as escadas com os filhos para levá-los à escola. Ela volta em casa para pegar uma maçã. Sirin recebe uma ligação dizendo: "Você não entendeu o que eu te falei? Sai daí agora, tá me ouvindo? Sai desse prédio agora, vai logo." Tremendo de medo, Sirin sai e fica olhando a rua. O homem do outro lado da linha diz: "Muito bem, agora sai daí, rápido. Depois pergunta para sua mãe o que ela fez hoje." Sirin diz que o Sarp tem que saber que a esposa e os filhos estão vivos e que está tudo bem.
O homem diz que ninguém ali vai falar nada. Nem ela vai dizer nada e vai esquecer tudo que viu. Veremos que esse homem que está ameaçando Sirim é o Monir, o braço direito de Suat. Musa pergunta a Jali como Borá vai encarar o divórcio deles. Jali diz que ele ficará bem, ou talvez não entenda o que está acontecendo ainda. Musa diz que ele vai ficar triste e é muito pequeno ainda. Ele pergunta se a esposa tem certeza disso. Jali diz que isso faz parte, que é difícil ter que ajudá-lo a fazer as malas, mas se pedir para ele ficar agora, vai se arrepender depois. Musa diz que só está pedindo uma chance para salvarem o casamento deles. Jali diz que já tentou isso e não foi bom para eles. Musa diz que ela só vê o lado ruim do casamento deles, que eles são sua família e tem tudo o que mais e o que mais ela quer. Jali diz que o ponto não é esse, que podem ter tudo e isso não significa que é sua vontade estar ali. Jali diz que o ponto não é esse, que podem ter tudo e isso não significa que está à vontade ali. Ela diz que sai para trabalhar e não tem vontade de voltar para casa. Musa garante a Jali que ela irá se arrepender. Ele diz que ela deve se sentir mesmo culpada, pois ela destruiu a família deles. Jali diz: é isso mesmo? Você não torce para que eu seja feliz? É isso, Musa? Isso não importa. Pelo menos eu quero tentar ser feliz. Eu posso até não voltar a amar ninguém em minha vida, mas eu não vou me arrepender. Musa diz que ela é uma ingrata, uma egoísta. Jali diz que não ama mais ele, que não tem vontade de ir para lugar nenhum com ele. Não sente nada e qual é o sentido de seguir ao lado dele. Ela deixa claro que não se importa com a opinião dos outros, pois só quer ser feliz. Jali vai até a sala e vê Borá, que está guardando os sapatos de Musa de novo na gaveta. Ela se aproxima do filho, o abraça e diz que ele sempre terá seus pais e que o amam muito. Bahar e os filhos brincam juntos. Jali se senta ao lado de Musa, toca nas mãos dele e diz: será que dá para fazer isso sem discutir, sem afetar o Borá? Eu sei que isso te afeta. Eu também estou. Estou muito triste com tudo isso. Não precisamos virar inimigos. Musa concorda com Jali e ela volta a ajudá-lo com as malas.